Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 2, Tecnologias empregadas na Biologia Sintética. Essa é a parte 1 do módulo 2, Biologia Sintética de cima para baixo e de baixo para cima. Mas o que é isso, afinal? Bom, então, primeiramente, nessa parte a gente vai falar da Biologia Sintética de cima para baixo. Bom, então você sabia que a gente pode projetar organismos vivos como peças de um quebra-cabeça? Então eu coloquei aqui uma pecinha A, uma pecinha P e uma pecinha T, e a gente pode formar um pátio. Então essa área da ciência que combina a biologia, a engenharia, junto com a tecnologia, possibilita justamente a gente engenheirar esses genes, juntar esses genes em um construto biológico que de fato funcione e que tenha que sirva algum propósito. Então a gente vai abordar hoje de maneira clara como a biologia é de cima para baixo e o que isso representa. Então vamos lá. Então, primeiro a gente tem que imaginar que uma célula funciona como uma fábrica super complexa, cheia de proteínas, lipídios, aminoácidos e uh, polipeptídeos e peptídeos. Então, ela é cheia de processos complexos. Mas nem todos os processos são considerados para sobrevivência. E nem são, tipo, processos específicos para determinada coisa. Então, a biologia sintética, de cima para baixo, simplifica essa fábrica já existente. Então, eu já tenho uma célula e eu vou retirando partes gênicas que não são necessárias. Então, removendo o que a gente não precisa para o nosso propósito. A gente começa com uma célula que já existe na natureza. Então, a gente pode ver ali a representação da celulinha. E a gente vai ajustando essas funções para torná-las mais eficiente e especializada. E é como se eu tivesse uma receita muito complicada e a gente vai mantendo só os ingredientes essenciais, criando alguma coisa mais direta e funcional. Então aqui a gente consegue ver que essa célula foi disso tudo, cheia de bolinhas, para poucas bolinhas, mas ela continua funcionando. Então, isso que é a biossíntese de cima para baixo. Eu pego algo complexo, removo partes e torno ela mais simples. Na prática, isso é feito e manipulado o DNA dos micro-organismos, com bactérias, leveduras ou até organismos maiores, como plantas e seres humanos. Embora que seres humanos, aí seja mais complicado. Então, a gente faz isso por meio de manipulação gênica. Então, a gente pode fazer, por exemplo, com diversas técnicas que vão ser abordadas nesse curso para modificar esses micro-organismos e desligar ou apagar genes que não são necessários para a nossa tarefa. Por exemplo, a gente pode imaginar que uma bactéria, eu coloquei várias bactérias azulzinhas ali, que ela transforma açúcar em um biocombustível. A gente pode ver ali, ela transforma o açúcar que está no meio em um biocombustível com moléculas complexas. E a gente pode modificar o DNA dessa bactéria para que ela seja mais concentrada e seja um processo mais puro. E ela faça não só o biocombustível, porque normalmente ela faz o biocombustível e diversos outros grupos de moléculas. Mas a gente não quer que ela gaste a energia dela com outras moléculas. Então a gente pode retirar esses genes que fazem parte da expressão dessas moléculas e concentrar, e não são necessários para a sobrevivência da célula, e tirar eles, tanto desligando quanto retirando por completo, e daí a gente fica só com aquilo que a gente quer. Então, na biologia sintética de cima para baixo, esses métodos utilizados visam simplificar os organismos existentes para otimizar essas funções específicas. Um dos principais passos é utilizar técnicas como CRISPR-Cas9, TALENs, zinc fingers, para knockout ou deleção desses genes que não vão ser necessários para a nossa celulinha nem para o nosso objetivo. Então, outro método muito importante é a reengenharia dessas redes metabólicas, que redireciona esses recursos celulares para aumentar a eficiência desses processos produtivos. Não adianta eu só tirar um gene, mas o meu gene responsável pelo biocombustível continua muito fraco, ou a expressão da que eu quero. Então vai continuar igual, mas eu vou ter um redirecionamento de energia, mas ainda não é suficiente. Então cabe a mim otimizar essa minha fábrica para produzir aquilo que eu quero. E
para eu fazer todos esses processos e saber quais processos eu tenho que retirar, aprimorar, vem o uso das ferramentas computacionais. Então, elas são essenciais para essa abordagem, modelando o comportamento celular, fazendo predições, planejamento, e é uma técnica imprescindível para qualquer experimento. Por exemplo, existem programas que podem identificar quais genes consomem mais energia em um microorganismo, priorizando eles para remoção e deixando aquele que a gente quer do nosso construto. Combinando essas técnicas, a biologia sintética de cima para baixo cria organismos otimizados e altamente eficientes para aplicação, como produção de medicamentos, biocombustíveis, que foi o nosso exemplo, e até o desenvolvimento de sistemas industriais mais sustentáveis. Então, como eu já comentei, ela permite criar sistemas mais simples, mais sustentáveis, melhor compreendidos, porque tem várias rotas metabólicas em uma célula que a gente não compreende ela, mesmo a gente tendo todo o genoma codificado. Então, o impacto da biologia sintética de cima para baixo, que é para simplificar, ele é imenso. E essa abordagem está revolucionando áreas como medicina, agricultura, área de energia, e ela permite a gente criar sistemas mais sustentáveis, que oferecem soluções inovadoras para problemas globais, como a escassez de recursos e a dependência de combustíveis fósseis, que foi o exemplo do nosso biocombustível. E é um exemplo perfeito de como a ciência pode simplificar esses processos naturais para criar algo ainda mais eficiente. Bom, então agora falando de outra abordagem da biologia sintética, que seria a de baixo para cima. Vamos entender um pouco ela melhor? Então, a biologia sintética de baixo para cima é uma vertente que tem como objetivo a construção de sistemas biológicos, como chassis microbianos, do zero, do nada, com uma protocélula, e eu vou colocar todos os genes ali dentro que eu acho mais importantes. Diferentemente da abordagem de cima para baixo, que modifica esses organismos mais complexos para tornar eles mais simples, por meio da remoção de componentes necessários, a biologia sintética de baixo para cima, ou em inglês bottom-up, se concentra na montagem desses componentes biológicos complexos, como o DNA, RNA, proteínas e unidades funcionais, como bloquinhos de construção, igual eu coloquei ali no slide, vocês podem ver que são os bloquinhos da construção de uma vida. Mas qual que é a principal vantagem disso? Então, é a criação desses chassis, desses lugares, desses recipientes, chassis, que é essa palavra, mínimos e bem definidos, que a gente sabe exatamente o que a gente está colocando ali, nos quais todas as partes constituem um e possuem um propósito. E essa diminuição de tamanho do genoma da célula traz uma maior versatilidade para ela e uma maior simplicidade. Assim, as potenciais áreas de aplicação permitem que níveis maiores de produtos recombinantes de interesse possam ser criados. E é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que saber tudo que você está colocando ali, mas ela é muito direcionada. Então vai muito do propósito, se você quer fazer uma de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, diminuindo o tamanho desse genoma, a gente consegue uma maior versatilidade, uma maior simplicidade, mas como eu já comentei, a gente tem que conhecer bem todas essas partes essenciais. Então, a etapa para a construção desse chassi, dessa coisa, mais popularmente falando, elas são complexas, mesmo em um sistema procarioto. Um chassi, ele nada mais é do que um organismo modelo que a gente usa para os estudos científicos. Para a gente construir um chassi microbiano mínimo, são necessárias várias etapas. Primeiro, o design desse genoma. A gente vai ver em sílico, no computador, quais são os genes necessários, de acordo com a literatura. Quais são as partes necessárias e quais são as partes que eu quero colocar nele. Então, esse genoma ele deve ser cuidadosamente construído, porque eu não posso esquecer que a célula tem que sobreviver. Eu não posso só colocar aquilo que eu quero que ela produza. Eu tenho que deixar todas as funções e genes de metabolismo celular, de metabolismo basal. Então, eu tenho que saber exatamente o chassi que eu estou trabalhando. Depois, a gente tem a síntese de cada fragmento que a gente quer para montar o genoma. E isso geralmente é feito por partes de DNA, por PCR, e daí a gente junta todas elas e coloca no genoma e coloca numa célula natural ou artificial, que são as protocélulas, para a gente ter o nosso genoma artificial. Por uma célula que não é protocélula, que ela já é viva, já tem as coisas, ela vai fornecer a maquinaria celular necessária
para expressar esses genes que a gente colocou e para sintetizar a proteína. Sendo que esses blocos biológicos podem ser originários da célula ou a gente pode introduzir também, daí seria na protocélula. Eles são introduzidos geralmente no período de formação da membrana e inserção do genoma mínimo. Então, o genoma introduzido ele pode substituir esse genoma nativo ou coexistir com ele, sendo preferível a completa substituição, para a gente saber exatamente o que tem na nossa celulinha ali. Por fim, no passo 4, a gente tem o resultado final do nosso organismo, que seria ele com o genoma mínimo. Bom, então agora falando um pouquinho dos agentes, avanços recentes e inovações, apesar da biologia sintética de baixo para cima ainda ser um campo novo e de difícil pesquisa, porque é muito mais fácil você pegar uma célula existente e colocar o que eu quero e tirar o que eu não quero, do que fazer uma célula do zero e colocar todo o genoma inteiro para ela funcionar. Mas tem as suas vantagens, dependendo da tua abordagem e dependendo do tipo de chassi que tu tá usando. Geralmente bactéria, como elas são bactérias tipo Escherichia coli, que são menores, são mais fáceis de trabalhar do que tu pegar uma levedura que tem um genoma maior, que é mais difícil de trabalhar. Então, depende muito do que o pesquisador quer e da visão que o teu projeto tem. Então, hoje em dia, essas pesquisas de biologia sintética, o mais tradicional é a de cima para baixo. E o maior obstáculo que a gente tem é a complexidade desse sistema biológico, principalmente com custos e tempo. A gente vê que hoje a biologia sintética ela é muito mais barata comparada a 10 anos atrás, então a prospecção é de que cada vez fique muito mais barato, mas ainda assim ela está engatinhando, ela começou ontem, então as coisas vão se formando e dependendo vão surgindo novas técnicas mais rápidas e fáceis e baratas, mas hoje em dia o que a gente usa é mais a de cima para baixo. Então com isso a gente conclui a parte 1 do módulo 2 e agora vamos para o questionário ou para a próxima parte.